Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do programa Questão Legal da TV Promove. Hoje a gente vai discutir um tema muito interessante, um tema que deve ser de conhecimento de todos os brasileiros, que é sobre a proteção de dados e a privacidade de dados. E nós estamos aqui com o professor, advogado e fundador da empresa Privacy Point, uma empresa voltada para a proteção de dados e privacidade de dados, Luiz Felipe Siqueira. E ele vai falar um pouquinho para a gente, porque foi assim super coincidência, estamos gravando hoje, dia 15 de agosto, data em que a LGPD faz 5 anos, ela foi criada em 14 de agosto de 2018, então a gente está comemorando aí numa breve e recente comemoração do seu aniversário de 5 anos. É uma lei ainda muito nova, é uma criança, né? Ainda está engateando, né, Luiz? Então ele vai falar para a gente um pouquinho sobre o geral, o histórico de criação e de fundação da LGPD, e depois ele vai trazer uma questão que eu tenho certeza que todo mundo vai ficar bastante interessado. Luiz, primeiramente gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui hoje falando com a gente. Então eu queria que você contasse um pouquinho o que é essa tal da LGPD, né? Para que ela veio, de onde ela vem, o que ela serve e por que ela é tão importante para a gente no cenário atual. Bom dia, Cris. Muito obrigado pelo convite aqui do Questão Legal, que da TV Promove. Dia 14 de agosto agora de 2023, primeiro aniversário da minha mãe, né? Então, eu acho que é a data mais importante, mas depois são 5 anos da sanção da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como toda lei voltada para direito e tecnologia, ela antecede algum impacto, né? Se a gente for pensar, teve 20 anos de discussão de como ia regular a parte criminal de internet, e aí teve o caso da Carolina Dickmann, que vazou, que ela levou o computador dela para consertar, vazou as fotos dela em situações assim, não, né? Que ela estava nua e tudo mais. E aí, em 6 meses, era a Lei Carolina Dickmann transformando, alterando o Código Penal. E depois teve muito tempo, ficou tramitando o Marco Civil da Internet. O anteprojeto veio em 2009. E aí, somente em 2014, quando teve o caso do Snowden, né, que a Dilma começou a falar que o Obama estava lendo os e-mails dela e tudo mais, e que aí, rapidamente, eles tiraram o Marco Civil da Internet da gaveta e aprovaram, e aí aprovam de afogadilho. Com a Lei Geral de Proteção de Dados também não foi muito diferente, né? Ela já estava, a Europa fez a GDPR, que é o regulamento europeu, muita gente fala que a gente espelha neles, baseia, de fato, alguns conceitos estão lá, mas a maior parte dos conceitos estão nas normas ISO, né, que também vem da União Europeia, né, a maior parte, assim, é lógico que aqui no Brasil a ABNT, ela aprova e tudo mais. Mas, bem, aí estava seguindo, a GDPR já estava em vigor e só poderia fazer transferência internacional de dados da União Europeia para outros países se eles tivessem um nível de adequação já aprovado pela União Europeia. Então a gente já estava nessa iminência de perder. Imagina não poder fazer uma transferência bancária do Brasil para a União Europeia, o comércio internacional, como é que isso ficaria? E aí veio o caso da Cambridge Analytica, né, que para quem não conhece, foi uma empresa que utilizou um quiz do Facebook e nunca perdeu uma eleição das 10 que participou. A gente está falando aqui de Trinidad e Tobago, que não é tão importante assim no cenário internacional, mas teve a eleição do Trump e a saída da Inglaterra da União Europeia, o Brexit, que, né, na minha humilde opinião, são fatores relevantes. E aí, isso rapidamente motiva todo mundo de novo, vamos fazer e tal, e aí veio a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela veio dia 14 de agosto de 2018. Só que ela só entra em vigor, de fato, em setembro de 2020, 16 ou 18 de setembro de 2020, me perdoe a data, né? Advogado a gente não é muito bom de número. E aí depois, mas as sanções só entram em agosto de 2021. Então, assim, mesmo ela sendo sancionada em agosto de 2018, só em agosto de 2021, 3 anos depois, que as sanções podem ser aplicadas. E a primeira multa só veio agora em julho de 2023. Então, assim, teve ainda esse período, aí foi instituída a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. No primeiro momento, ela estava vinculada umbilicalmente à Presidência da República, o que não é, até mesmo para aprovação da União Europeia não pode, né? Ela tem que ser independente, por natureza, então ela não era, ela só fica independente depois, em junho de 2021.
E aí ela deu essa sanção, né, essa multa primeira agora, em julho de 2023, no valor de R$14 mil para um pequeno telemarketing. Então, e aí o mercado se preparou ao longo desse tempo, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz a obrigatoriedade de se ter um encarregado de dados, aqui no Brasil é o nome, né? O nome chique na União Europeia é o DPO, né, que é o Data Protection Officer, né? Está lá no artigo 41 aqui da legislação brasileira, nos artigos 37, 38 e 39 da GDPR. E aí o mercado já se preparou, né? A gente tem mais DPO com formação e certificação da União Europeia. A gente tem dois principais institutos. Um é o Exim, que foi onde eu fiz, e o outro é o IAPP, né? Um é na Holanda, outro é na Bélgica. Então tem essa certificação internacional, mas tem uma diferença grande entre o DPO da União Europeia, né? Lá estão em 3 artigos muito bem explicados, aqui no Brasil tem um só. Então as funções também são diferentes do encarregado de dados. Aí vem a brincadeira do mercado, né? O encarregado de dados vai ganhar 3 mil, o DPO 20 mil, né? Então acaba tendo essa diferença também pelo próprio mercado. Mas eu acho que está legal, assim, em termos de conscientização, eu acho que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem feito um bom trabalho, né? Ela tem o Comitê de Gestor da Internet do Brasil, que há muito tempo, ele nasce em 95, meio confuso, mas de 2005 mais ou menos para cá, ele já faz um bom papel com essa parte regulatória de explicar e cursos, até para os alunos é bom acompanhar o Comitê Gestor da Internet do Brasil, porque tem muito material gratuito e tem alguns congressos que você ainda recebe por isso, tem uma bolsa, então para os alunos é bom isso. E a ANPD vem um corpo técnico pequeno, né? E aí tem um conselho, e está em fase de reformulação desse Conselho Nacional de Proteção de Dados, mas a parte de atuação pragmática, assim, né, de fiscalizatória, ela está bem embrionária ainda. Eu tenho alguns processos lá, alguns procedimentos, né, são procedimentos administrativos, e que eles começaram a ganhar movimentação maior agora. Então, assim, na hora que eu vi meus procedimentos lá, tendo movimentação, veio a multa. Falei, opa, agora começou o jogo, né? Então, assim, é feito um processo eletrônico, igual o procedimento judicial que a gente está acostumado. E aí estão tramitando. Então, assim, mais sanções devem estar por vir, né? Tem muito processo voluntário, porque quando há um vazamento de dados, pela norma brasileira, você tem que avisar não só todos os titulares envolvidos, mas como também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a maior parte dos procedimentos que estão lá, acredito eu, sejam dessa natureza. Teve um pequeno vazamento, você informa os titulares e está tudo bem, né? Agora, quando há vazamento e não tem essa informação, a pessoa está infringindo a norma. Então, aí pode ter algum tipo de sanção. E aqui no Brasil, esse é até um problema, porque na União Europeia, a gente tem uma calibragem. Tem certos tipos de vazamento que você nem precisa de avisar, foi ínfimo. Porque, sinto muito, né? Se vazou o seu e-mail e CPF e ele foi para... alguém mandou um e-mail comercial com o seu nome e CPF para uma outra pessoa que não era o destinatário real. Você não vai tomar um trâmite todo desse por um motivo assim que de pequeno, né, impacto. Agora, o problema é quando se tem um grande impacto. E aí, algumas instituições aqui no Brasil, instituições bancárias e tal, teve vazamento. E, por exemplo, em 2019 teve uma do Banco Inter aqui, que é daqui de Belo Horizonte. E aí eles negaram, né? É a postura antiga da empresa, né? De negar, não teve nada, mas teve. E ao ter a notícia veiculada, ela dá o que a gente já está tendo na norma ISO, né? Que é a parte da vulnerabilidade. Então você detecta uma vulnerabilidade da empresa e automaticamente ela tem uma perda de reputação. E essa perda de reputação, para quem tem bolsa, tem ações em bolsa de valores, né, no mercado aberto, automaticamente já cai o valor da empresa por uma perda de reputação, porque detectou a vulnerabilidade. Então é por isso que é muito importante
que se tem esses programas de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados dentro das empresas e principalmente a como vai se fazer o que a gente chama de reforma de incidentes, né, de proteção de dados. Que você tem que dar essa resposta de modo que você, primeiro, proteja os titulares, nós, todo mundo tem um CPF aqui, mas que proteja também a reputação da empresa. Então, aí que está a calibragem correta de se fazer esse tipo de procedimento de adequação, né? Então, assim, o que a gente tenta, pelo menos lá na Privacy Point, e também nas aulas e cursos, a gente sempre, igual, né, a gente está aqui, a gente gosta de fomentar a cultura de privacidade e proteção de dados, para que as pessoas tenham consciência dos seus direitos disso, né? Agora que é um direito constitucional, então as pessoas têm que ter essa consciência, né? Porque não basta ter, tá lá, tá bonitinho, tá na Constituição, mas se ninguém sabe, isso não é efetivar, né? Não é efetivado. E aproveitando que você trouxe um ponto, e aí a gente está falando muito de empresa, mas aí eu queria que você falasse um pouquinho se a questão da proteção da privacidade de dados, né, dos dados propriamente dito, também se aplica ao poder público, porque é interessante que eu recentemente fui renovar minha carteira, e aí lá eles colhem fotografia, colhem digital, colhem os seus dados todos completos, e eu perguntei para a atendente, falei assim, aqui, para onde que esses meus dados estão indo? Existe um banco de dados, né? Por quanto tempo que eles vão ficar armazenados? Ela falou assim, moça, eu não tenho nem ideia do que você está me falando. E é muito interessante isso, porque se você for perguntar, né, quando você entra num prédio público, tira a sua foto. Você vai em algum lugar, cola a sua digital. E se você perguntar mesmo, se a gente for aquele cliente chato, a gente vai acabar sendo barrado em todos os lugares, né? Até num curso que eu fiz sobre DPO, um dos professores falou, eu não tiro minha foto mais em lugar nenhum. Então eu pensei assim, pô, ele não entra mais em lugar nenhum, né? Porque realmente, quase todos os locais, dependendo do local que você vai, eles pegam a sua foto, pegam os seus dados completos, tiram a foto da sua identidade, do seu documento de identificação. Então eu queria que você falasse um pouquinho isso, né? Porque a gente está tocando muito em empresa, multa para empresa, mas se a LGPD, ela também se aplica para o poder público e também se é possível a ANPD aplicar multas para o poder público no caso de vazamento de dados, porque o Brasil deve estar o quê? Top 7, né, na lista dos países. Infelizmente, não é uma coisa positiva, né? Esse top 7 não é um ponto positivo, é um ponto negativo, dos países em que mais há vazamento de dados do mundo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, se a gente pode realmente, não. Só vou tirar minha foto aqui se você me mostrar onde que vai ser armazenado, o prazo que vai ficar armazenado, quem que vai ser o encarregado aí por proteger a minha fotografia ou a minha digital, os meus dados, quando a gente vai em algum órgão público, por exemplo. Beleza, ótima questão, Cris. Vou só explicar rapidinho a questão de foto e biometria, porque isso está na categoria de dados pessoais sensíveis, né? A norma, dado pessoal é tudo aquilo que é identificado ou identificável. Identificado, você, seu reconhecimento facial, sua biometria, seu número de ordem, isso aí é um dado pessoal direto, que vincula isso, né? Então, mas dados pessoais sensíveis é raça, cor, credo, religião, filiação partidária, sindicato. Então, esses são dados pessoais sensíveis, são tratados com maior rigor pela lei. E respondendo a sua pergunta, que é ótima, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica tanto às empresas quanto aos entes públicos. Tem uma diferenciação pela resolução número 2 da ANPD para startups e terceiro setor, que aí, por exemplo, tem algumas coisas como dispensa de carregar de dados ou DPO, mas desde que não haja tratamento de dados em larga escala, que é o termo que está na resolução. Porque pode ter uma startup de 2 pessoas, mas igual eu já vi, chegou para mim um cara, ele era white label de crédito consignado para banco. Ele abriu uma planilha de Excel que tinha e-mail meu, que eu nem lembrava que eu já tinha tido na vida, né? Então, assim, estava tudo lá. Então, e respondendo bem especificamente a sua pergunta, pode sim ser, os entes públicos podem ser responsabilizados. Ano passado, ou ano retrasado, a SERPRO fez, que é um órgão público, anunciou que ia vender os dados, assim, publicamente, né? Então, aí o pessoal falou assim, mas, pô, já tem Lei Geral de Proteção de Dados, o governo federal vai vender dados, o que é isso que está acontecendo? E aí foi para lá, foi para cá, e no final das contas acabaram apaziguando, e eu acho que não foi feita essa venda. Mas é o que a gente sempre fala, assim, os nossos dados estão aí sendo, aqui em Belo Horizonte, né, a brincadeira, está tudo sendo vendido na Praça 7.
né? A internet está em camadas, você mesmo falou que o Brasil está dentro dos países que mais tem vazamento de dados, principalmente porque não tem essa cultura de privacidade e proteção de dados, né? O enunciado 29 lá do Conselho da União Europeia de Privacidade e Proteção de Dados já trouxe a Argentina e o Uruguai aí como países confiáveis para isso, né? Já tem um sistema, a Argentina, a legislação, a primeira, acho que foi em 95, junto com a diretiva europeia 95/46, aí depois vem a norma já depois de 2003, mais ou menos. O Uruguai teve a norma em 2004, com revisão em 2008. A autoridade, lá é a agência, né, do Uruguai, é tido como a melhor da América Latina para isso. Então a gente tem vizinhos próximos para poder aprender com eles, né? A gente não precisa ficar só indo para a União Europeia. Mas os entes públicos, a diferença que tem, principal, vai ser na hora da aplicação da sanção pecuniária. Porque na norma, né, lá no artigo 51 da LGPD, fala que das sanções que tem advertência, multa simples, multa de 2% do faturamento limitada a 50 milhões de reais. Então muita gente fala do fantasma da multa, não, vai tomar multa de 50 milhões de reais. Não é assim. Se aqui, por exemplo, a TV Promove, ela fatura 100 mil reais no ano, ela vai tomar a multa de 2% sobre os 100 mil reais. Não vai ser 50 milhões de reais. Mas, por exemplo, se for um Google da vida, e aí tem um faturamento de 6 bilhões de reais, a multa dele vai ser limitada a 50 milhões de reais. Só que na LGPD ela é por ato. Então, se o Google não nomeou encarregado de dados, multa. Se o Google identificou uma base legal, a gente tem 10 bases legais do artigo 7º, mas tratou um dado pessoal com a base legal equivocada, multa. Não falou qual vai ser o destino de um dado que foi coletado pelo o Google, né? Principal, quando a gente coleta um dado, aí tem até o professor Fernando lá da Antibelo, que foi onde eu fiz curso de PO, e ele fala que a gente eternamente, quem coleta o dado é eternamente responsável por ele, igual o Pequeno Príncipe, né? E é verdade. Agora, se você não fala qual é a finalidade da utilização daquele dado pessoal, aí você está vulnerável. Essa é a principal questão. Você colhe o dado, você tem que indicar para o usuário, para o titular do dado, como que aquele dado vai ser tratado, qual a finalidade daquilo. E as pessoas esquecem. E a gente fica lendo, grande parte do meu trabalho é ver essas políticas de privacidade, aí a gente tem interno, externo e tal, a maior parte das pessoas só fazem um aviso de privacidade, que é o externo, e falam pouco, né? Um exemplo prático, eu fui agora, em julho, eu fui a Fortaleza, aí com meus filhos, aquele Beach Park. Chegando lá, a primeira coisa que eles fazem é coletar a sua biometria e você paga o que você consome lá dentro com a sua biometria. Eu falei, pô, isso aqui tá ousado. Aí eu cheguei aqui e tal, né? Falei, tipo, ver. Aí um dia eu fiquei curioso com aquilo, né? Aí eu fui e falei, deixa eu dar uma olhada aqui. Na política de privacidade deles não fala da coleta de dado biométrico, é um dado sensível. Aí eu falei, olha, aí eu mandei um e-mail para lá, falei, olha, eu quero ter acesso aos meus dados, porque o direito é consagrado em qualquer lei de privacidade e proteção de dados no mundo, você tem que ter, o titular do dado, a gente, tem que ter o acesso gratuito, né? Então, eu fui pedir o acesso aos meus dados, por que eles estavam coletando meu dado biométrico e para qual finalidade. Aí eles me explicaram. Eu falei, olha, vocês têm que colocar isso na política de privacidade de vocês. Eu não fui chato, não ajuização. Quer dizer, para eles, aqui no Brasil, eu já fui chato o suficiente só de ter mandado e-mail, né? Mas a gente não tem essa cultura também aqui no Brasil, né? De chegar e falar assim, olha, você está fazendo um negócio errado. No exterior, na Europa, né? Você morou em Portugal, você sabe. O pessoal é mais direto, ó, está fazendo errado, conserta o que você está fazendo aí. E é na hora, né? Não é que, daqui a 6 meses eu vou te dar um retorno e nunca dá, né? Aqueles 6 meses eu vou te dar um retorno e nunca dá. Lá é na hora. Tudo você paga na hora, você tem que fazer na hora, porque para você ver efetivamente a efetividade, né? Exatamente. Aqui não, isso aqui parece que você está incomodando a pessoa quando você está pedindo um direito seu. Você já começa assim, desculpa por te incomodar, mas olha, você sabe que tem aquele artigo na LGPD, eu não queria ser chato, mas você está colhendo a minha digital. O que você vai fazer com essa minha digital? E se ela cair no mundo, né? E se um hacker russo invadir o seu sistema e pegar a minha foto e a minha digital? Ele faz um estrago, né? A minha foto estava sendo usada para pagar o produto lá dentro. Eles podiam utilizar e sair comprando, de repente chegou uma fatura para mim de 1.000 cachorro-quentes, né?
que isso aí você não comeu nenhum, né? Nem cachorro-quente você come. Mas isso é bem interessante, Luiz. Mas só respondendo, só uma diferença vital para ente público. Eles não... o consenso que tem é que eles não vão... A multa, eles não vão pagar. Então vai ter uma atribuição, que se alguém vazou o dado... Aí uma vez eu até perguntei, teve um congresso da Data Privacy, que é um instituto que eu gosto muito, que é do Bione e do Ricardo Leite. São grandes figuras, o Renato Leite. O Renato, ele até é DPO do Twitter, que agora chama X. É aquela confusão. E o Bruno Bione é daqui fez o FMG, já está em São Paulo há mais tempo, ele fez o doutorado dele da USP. São um dos principais livros, tem um sobre consentimento, né, e o outro sobre prestação de contas. Então, um dos grandes teóricos, mas eles têm a atividade prática e eles fazem, ano passado teve o primeiro congresso internacional disso, esse ano vai ter o segundo, e nesse congresso que teve aqui, que eu fui ano passado, internacional, o presidente da NPD falou, não, mas eu questionei isso, falei, mas como é que vai ser? Estava o cara da Defensoria Pública do Rio também formando trabalho, foi feito lá, muito bem feito até. Então fizeram um trabalho de Defensoria Pública e o presidente falou, eu falei, olha, mas as empresas, eu sempre fui do setor privado, minha vida inteira foi do setor privado. Falei, ó, as empresas estão aí gastando, né, investindo, né, para adequar a lei e tal. Os entes públicos a gente vê que ficou uma coisa mais mansa, né, por assim dizer. Mas como é que vai ser a parte de impacto? Falou, não, mas é porque no setor público a pessoa pode prevaricar, aqueles tipos penais, aí eles já levam para o direito penal. E sai até da própria LGPD. Muito espertamente, né? Porque Exatamente. aí o poder público sempre pode usar o jeitinho, não, a gente vai fazer, não vai, na verdade não faz nada. E até assim, um ponto interessante que você trouxe, e para a gente já encaminhando para algumas perguntas, né, para trazer o boom da questão que saiu agora recentemente, os termos de política de privacidade. Se a gente fizer uma enquete aqui, se lançar uma enquete enquanto o programa for ao ar, quantas pessoas leem aqueles termos gigantescos, assim, que você não entende nada, e muito site para você entrar, né, e muito ingresso para você poder comprar, poder adquirir. Se você não marcar lá o termo de consentimento, o termo de política de proteção de dados, você não consegue fazer nada. Só que, se a gente for ler, e você que trabalha com isso, eu confesso aqui, não deveria estar falando isso, mas eu não leio quase nada. Ou se eu leio, eu faço aquela leitura dinâmica. Porque eu falo assim, gente, meus dados já estão no mundo, né? O meu CPF, que eu acabei usando para tudo, já tenho certeza que já caiu nas redes aí. E aí e é muito errado eu falar que eu não leio, e é muito errado a gente não ler. Mas o que eu sinto é que falta uma aproximação com o público. Porque são termos ali que a gente não entende, né? Talvez, a gente que é do direito até que vai entender, tô falando do pessoal leigo, mas acho que poderia ser uma coisa muito mais resumida, né? Nós estamos coletando os seus dados, nome, CPF, identidade, e-mail, foto, biometria, para isso. Vai ficar armazenado durante tanto tempo, ou se é que vai ficar armazenado, usou aqui, não vai ficar mais armazenado, e ainda tem aquela encheção de saco que você fica recebendo e-mail agora, né? Você cadastra, e é interessante que nós fomos no jogo ontem do Atlético, e para comprar um ingresso, claro que a gente foi na torcida do Bahia, e para comprar um ingresso tinha que entrar no site do Galo da Veia. Eu falei, Alex, eu não vou cadastrar o meu CPF, porque eu vou ficar recebendo mensagem do Atlético, eu não quero meu CPF vinculado. Mas tinha lá a política lá, isso, acordo com a política de privacidade. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, se você acha que realmente tem que ser algo mais acessível, né? Qual que é a importância da gente ler, por que a gente tem que ler, porque é lá que eu tô dando o meu consentimento, mas é um consentimento que eu não sei para que eu tô dando, por que eu tô dando, para onde que vai, o que tem que vir nesses termos, né, de consentimento ou as políticas de proteção de dados desses sites, dessas empresas, até mesmo do poder público. Confesso que é até um pouco frustrante, porque eu escrevo isso, né? Então, eu sou o cara que eu brinco com a minha mulher, falo, eu escrevo coisas que ninguém lê, termo de uso de site, política de privacidade, né, e artigo acadêmico, né? A gente sabe também ninguém lê. Mas é a rodapé do livro que ninguém lê, né? Não lê, assim, tal. Então, a gente fica nessa daí, é um trabalho hercúleo, e assim, ao longo do tempo, pelo menos na nossa atividade aqui na Privacy Point, a gente saiu de fazer um negócio gigantesco, padrão, você pegar o da Microsoft, né, são 100 e tantas páginas, é até muito bem feita, por sinal. A gente não pode, né, uma empresa desse tamanho, de tecnologia, tem que ser bem feita.
Mas a gente vê algumas grandes também que eram bem atrapalhadas, assim, o começo do Spotify era estranho, e aí tinha sempre aquela questão de eles simplesmente pegavam do inglês, parece que eles jogavam no Google Tradutor e jogavam ali, né? E até aqui do Brasil, né? A gente tem 10 bases legais, da União Europeia são 6 bases legais, a gente viu um negócio, só de bater o olho, quem é da área, a gente já viu que o cara tinha feito, era da União Europeia, não era nossa. Mas a importância de se ler, primeiro explicar uma coisa, a gente tem 10 bases legais para tratar o dado pessoal. A primeira delas, o inciso primeiro é o consentimento, mas é o que a gente, num processo de educação, que a gente menos quer usar. Porque o consentimento ele pode ser revogado a qualquer tempo. Né? Tá lá no artigo 8º, inciso 5º, na GDPR também, ele pode ser evitado, mas num contrato, igual você fez ontem, você fez a compra e venda do ingresso de um jogo de futebol. Então você está tendo uma execução de um contrato. Então já está assegurado ali que você está tendo essa base legal. Isso quer dizer que não precisaria do seu consentimento, né, para isso, porque você já está fazendo ali. Então já tem uma base legal sendo tratada. Mas na hora que você está dando o consentimento na política de privacidade, no termo de uso, aí já é uma outra história. É que para a gente, quem está do outro lado do balcão da empresa, a gente quer ter o registro que você viu aquilo. E é o que a gente chama, na parte TI, é o log de acesso. Então, se você tem lá o log que você, Cris, clicou e consentiu com aquilo. Agora, você a qualquer tempo pode chegar e se você receber uma newsletter do Galo ou alguma propaganda, e você às vezes pode receber mesmo, de fato, eles têm que obrigatoriamente ter aquele campo, que a gente chama de mecanismo de oposição, em inglês é opt-out, que você fala assim, eu não quero mais receber isso. Se eles não tiverem aquilo, eles estão infringindo a norma. E se você tirar, fala assim, não quero mais receber a newsletter. Por que você não quer? Abre um outro pop-up lá, você fala, não quero por qualquer motivo. Aí você põe lá qualquer motivo. E você recebe, aí mais ainda eles podem ser penalizados. E não raro isso acontece. Tem um coworking que eu fiz parte há muito tempo atrás, eu já tirei esse negócio várias vezes, sabe? Assim, um dia eu falei, moço, pelo amor de Deus, só não quero mais receber. Cancela, né? Eu não vou ajuizar uma ação nem nada, só cancela, né? Tem ação judicial disso e que a pessoa ganhou. Ela comprova lá que mesmo ela tendo recusado e tal, continuou recebendo e aí fica, né, o print fica eterno, né? Então essas questões são bem feitas. Agora, para a política de privacidade, é bom ler, você saber como seus dados são tratados. Voltando ao exemplo lá do Beach Park, eu vi que meu dado biométrico estava sendo utilizado, inclusive para celebrar contrato de compra e venda, aquilo me incomodou, mas eu sou da área, né? Então, assim, não sei se para uma pessoa que está lá, que lá é igual uma fila de gado, assim, né? Para entrar todo mundo, né? Então, a maior parte da manada ali só quero me divertir, quero entrar no tobogã, né? E não tá nem aí porque tá fazendo com o dado dela. Algumas pessoas, como eu, fiquei bolado com aquilo. Agora, termo de uso, essas coisas é importante de ler porque às vezes, principalmente de Wi-Fi, porque às vezes você pode estar sendo responsabilizado só por ter acessado um Wi-Fi, você pode ir cometer um crime com aquilo. Né? As pessoas que invadiram os 3 poderes no 8 de setembro, no 8 de janeiro desse ano, muitas delas estão sendo pegas porque elas foram pegar o Wi-Fi. Wi-Fi da presidência para fazer a postagem em tempo real. Vou quebrar o STF, qual que é o Wi-Fi aqui? Aí entra no Wi-Fi do STF, público, sabe? Então, assim, essas pessoas estão sendo responsabilizadas por aquilo, né? E tem um caso engraçado que uma dessas questões que uma empresa colocou um prêmio dentro da política do Wi-Fi. E aí a pessoa ela leu. Uma pessoa foi lá buscar o prêmio. Então, assim, a parte de leitura realmente ela é pouca. As empresas têm que fazer, porque isso é um requisito legal para se fazer, protege a empresa, né? No caso, por exemplo, igual do exemplo do Beach Park, protege, mas assim, eu falei, olha, melhor aí, né? E é um aviso que ela é um aviso dele externo. E para o interno, a política de privacidade ela é muito mais rebuscada. Porque igual a gente lá na Privacy, a gente pega departamento da empresa, comercial, RH, financeiro e outros, né?
E a gente vê aonde trafega o dado pessoal ali dentro, quais tipos de dados pessoais e como que eles são utilizados. E quais são os sistemas que eles utilizam, se tem o termo de uso. Então a gente faz um trabalho bem aprofundado ali, que a gente chama de mapeamento e inventário de dados pessoais. Então a gente faz isso para depois a gente conseguir elaborar as políticas. E as políticas são feitas, as internas são feitas de acordo com cada departamento e aquilo foi setorizado e realmente fica um documento bastante extenso. Então assim, não é isso que chega ao público. Chega para o público é o menor. É o que o usuário daquela empresa, né, o que ele vai ser atingido com o tratamento dos dados deles. E já que você citou algumas big techs aí, Google, Microsoft, o Twitter, que agora chama X, né? Tudo do Elon Musk é X. E você falasse, então, recentemente virou um burburinho, eu recebi mensagem de várias pessoas, a condenação aqui pela Justiça Mineira do Facebook por vazamento de dados de usuários de 2018 a 2019, condenando o Facebook aí a 100 milhões de reais, né? 20 milhões de reais e podendo ter a possibilidade de ajuizamento de ações individuais, desde que, né, aí algumas pessoas interpretaram de uma forma diferente, mas desde que a pessoa comprovasse que ela teve aquele dado vazado. Então começou a sair na internet como você buscar, eu inclusive até pedi, né, o relatório meu do WhatsApp, porque o Facebook eu já não uso faz tempos, e eu ainda não abri meu relatório do WhatsApp para você ver se o seu dado realmente foi vazado, e se o seu dado estiver vazado, você tem direito de conquistar essa indenização pelo Facebook. Acho que é uma grande inovação jurídica, independentemente do resultado final, né? Porque a ação foi julgada agora pelo juiz de direito, então tem todos os recursos. Com certeza, né, o Mark Zuckerberg não vai, não, gente, eu sou bonzinho, eu pago. Acho que ele aprendeu muito com a Cambridge Analytica e ele deve chegar até o STF, STJ em grau de recurso, mas inova, até mesmo porque as Big Techs são as mais resistentes em fazer esse compartilhamento e em demonstrar se houve ou não houve o vazamento de dados, e vários documentários e a própria Cambridge Analytica mostram pra gente como que elas que criam todo o problema e na hora de ajudar a resolver o problema, elas tiram o time de campo. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa ação. Essa da decisão aqui de Minas foi uma ação coletiva proposta pelo Instituto de Defesa Coletiva, eu não faço parte dele, e aí eles ajuizaram essa ação por causa de 2 vazamentos de dados do WhatsApp e do Facebook, são 5 vazamentos de dados ao todos, de 2018 e 2019, e cada vazamento, e tem vazamento lá na própria ação que está assim, o número de usuários atingidos não identificado. Então não se sabe, em alguns sabe quem que foi, por exemplo, eu tenho minha conta ativa no Facebook desde 2009, então em tese pode ser que meu nome esteja ali, mas será que o meu dado foi vazado? E num pedido que tem lá na petição inicial do Instituto de Defesa Coletiva, ele pede para que a Meta, né, que é a dona, Facebook, Instagram, WhatsApp, né, a gente fala, eu não uso o Facebook, mas eu uso o WhatsApp e o Instagram. Eles interligam os dados ali, né, então você usa, não tem jeito. É igual a empresa que fala assim, eu não uso dado pessoal, mas você tem funcionário? Tenho 8 mil funcionários. Então você está tratando. Então você tem pelo menos 8 mil dados, né? No mínimo, né? Então, bem, mas aí eles tiveram esses 5 eventos, o pedido, letra E da inicial dele, eles pedem para que a Meta, né, Facebook, Instagram, WhatsApp, apresente a lista dos titulares que foram afetados, né? E na decisão ela não fala desse assunto. E aí o primeiro recurso que se tem, que é o embaixo de declaração, para ver se o juiz vai sanar contradição, obscuridade, omissão naquela decisão judicial, o Instituto de Defesa Coletiva pede para que o Facebook indenize os 5 mil, que foi condenado a 20 milhões de reais para aquele fundo lá do Ministério Público de Defesa do Consumidor e 5 mil reais para cada titular. E aí isso até que não fala, ainda não tem identificação do titular. Então assim, quem vai receber os 5 mil, eu posso estar nessa lista, você pode estar nessa lista. Mas assim, a gente não sabe se o nosso nome está lá, então a gente tem só uma expectativa de direito. Então assim que saiu a decisão, e eu só confesso para você que eu só fui saber quando teve a publicidade daquilo, eu não acompanhei o processo, nem sabia da existência desse processo, mas na hora que eu entrei, tem assim,
milhares de habilitações no processo, né? E assim, e aí para a experiência de advogado mais antigo, já estou com mais de 20 anos de formado, falei assim, olha, fazer assim um assunto diferente no judiciário é diferente. O judiciário, assim, para questões societárias já tem dificuldade. Questões de direito e tecnologia sempre teve muita dificuldade, né? Assim, só um exemplo aqui, em 2002 foi o Tribunal de Justiça Rondônia ou Roraima, é um dos dois os estados que eu confundo, não é nenhum preconceito não, porque os nomes são parecidos, mas o juiz era um caso de perfil falso de Orkut, você vê tão antigo que é isso, né? E o juiz falou, não, manda o Google, né, que era o dono do Orkut, manda o Google instalar o mesmo fio da China. Isso está na decisão. Qual que é o fio da China? Como é que é feito? Qual que é o algoritmo? Como é que isso vai dar certo? Então, assim, é uma decisão meio estranha. Então, agora tudo bem, são outros tempos, né? A gente já está mais acostumado com tecnologia, o judiciário também utiliza dela. Mas até se o marco civil da internet, eles ainda têm dificuldade, né, em implementar, né? Se o site tem que não tem que tirar alguma reportagem, qual que é o prazo, né? Se até ele que já é bem mais antigo tem dificuldade, imagina com o LGPD que... Do marco civil, assim, o que eu acho maior dificuldade é porque o juiz ainda pode recusar, porque se o advogado, e também o advogado também não tem dificuldade, porque pelo marco civil da internet, por exemplo, se não tiver cena de menor, nudez e sexo, isso a gente tira rapidamente, menor, no artigo 21 do Marco Civil, porque a violação explícita está lá falando que é o princípio mundial, que é o notice and take down, notifique e retire do ar. Esse, para mim, é o grande... Eu dou aula de Marco Civil há muito tempo, minha dissertação de mestrado foi disso, mas esse foi o grande problema do Marco Civil. Não tem esse notice and take down, não foi os provedores de acesso e de conteúdo, de internet, das várias camadas, fizeram um lobby para que você tenha que fazer uma autorização judicial. E a autorização judicial contendo o link que está tendo a notícia. Então, assim, você tem que manda o link para lá, e aí o juiz fala assim, olha, não, retira esse link do ar. Isso está no Marco Civil. Mas as pessoas podem mudar o link em algum momento. E a empresa ela pode fugir do cumprimento se não tiver com o link correto. Então, por isso que fica esse samba do crioulo doido, sabe? Assim, eu acho que isso nem pode falar muito mais, né? Mas fica essa confusão de como vai ser o cumprimento disso. E essa confusão é que eu vejo com um olhar assim, meio duvidoso com essa ação aqui que está tramitando, né? Pô, é uma multa expressiva de R$20 milhões de danos morais coletivos. Sim. Baseado em 5 vazamentos de dados pela Facebook. Sim, beleza. Agora, quais são os titulares afetados? Então, isso é o principal para saber se a lei é para proteger os titulares, por que ele não está identificado na ação? Então, enquanto isso não estiver muito delimitado dentro da ação, e ela já teve a decisão, eu acho que ela vai ser de difícil cumprimento. E assim, está tendo muita gente que aí o advogado começa a ir no risco também, né? Ah, não, você quer... Não, aqui, ó, você tem R$5 mil para você, me paga 500 adiantado, e aí eu vou entrar com você com a ação. Isso é um exemplo de uma coisa que pode acontecer, é uma hipótese. Então, tá um monte de gente aí falando, ah, não, me dá tanto, porque o cara, quanto mais gente ele tiver, uma ação só, ele vai mudar o nome ali e tal, e vai entrar, né? Mas o judiciário não gosta desse tipo de confusão. Fala assim, olha, uma ação desse tamanho, esse tanto de gente, esse tanto de advogado aqui, eles podem arrumar um jeito de que aquilo não prospere, né? Então, assim, eu acho que mais decisões desse tipo vão borbulhar por aí. Isso de fato vai acontecer, mas com relação a esse processo específico, eu não vejo com bons olhos o que o judiciário vai fazer com ele, né? E também a nossa classe dos advogados também, como é que eles estão fazendo. Então, acho que requer mais técnica, tanto da sentença, né, quanto da condução desse processo aí, de como que ele vai ser gerido. Porque senão ele pode criar uma grande confusão, e ao criar uma grande confusão, o destino geralmente não é muito bom para isso, né? Eles vão cortar o mal pela raiz. Um direito que deveria ser protegido acaba não sendo protegido ou banaliza-se como é o dano moral que a gente sabe na justiça, infelizmente, na justiça brasileira. Bem, pessoal,
O tema é muito grande, a gente poderia ficar aqui não só a manhã toda, mas como a tarde toda e a noite toda falando sobre privacidade, falando sobre proteção de dados. Poderíamos falar da questão do consentimento, de vulnerabilidade, de dados de criança, né, que com a LGPD merece uma proteção ainda mais importante. Mais especial de todas. Mas eu acho que a lição que fica é que leiam os termos de uso, leiam os termos de consentimento, cuidem dos seus dados, evitem as exposições maciças e massivas nas redes sociais, principalmente das crianças. Eu acho que é um tema depois, né, a gente pode eventualmente discutir. O seu filho não quer ser exposto, né, e a gente tem mania de desde a barriga já tá lá postando e tal. Então, tomem cuidados, porque os nossos dados, eles são usados, eles são vendidos, e a Cambridge Analytica acho que é um dos maiores exemplos aí para mostrar que se a gente não tiver cuidado, a gente vai ter o nosso dado exposto, e quando ele é exposto, para você retirá-lo, e o mal que isso pode ter causado é muito maior e é muito mais complicado. Agradeço a disponibilidade do professor, advogado Luiz Felipe Siqueira, e vou pedir, Luiz, para você deixar aí os seus contatos, né, as suas redes sociais, os dados também da Privacy Point, caso alguém queira acompanhar. O Luiz faz várias palestras, é bem interessante aprender um pouquinho de LGPD, de privacidade, de proteção de dados com ele. Então, eu gostaria que você deixasse aí as suas informações, né, para os nossos ouvintes, para a nossa audiência, para que a gente possa ter mais acesso, mais informação, porque o papel do direito é esse, né? É trazer informação para toda a sociedade, não ficar fechado só lá nas paredes dos escritórios de todo mundo de terno e gravata, que a gente sabe que esse hoje em dia nem mais o advogado do futuro, né? Uma boa ali, até na gravata da pandemia, não conseguiu colocar de novo. Mas, primeiro, Cris, muito obrigado pelo convite seu, daqui, do canal do Questão Legal, da TV Promove, muito obrigado. Bem, vou deixar meus contatos, né, também. Pode fazer o seu jabá, pessoal. Aqui, né? Eu sou da Privacy Point, é o privacypoint.com.br, uma plataforma para implementação de LGPD, com compliance digital, também com compliance, com serviço de IPO as a Service. Ele é bem completo, então a gente fala que o nome chique é end-to-end, né? A gente fala do começo ao fim da adequação da privacidade e proteção de dados e a gente vai fazendo essa manutenção, né, conforme as normas ISO, né? Então tem que ser pelo menos anual. Então a gente tem feito isso e já está com a clientela até legal. No Instagram é o privacy.point. E é isso, segue a gente lá, meu e-mail é siqueira@privacypoint.com.br, fica à vontade, qualquer questão para isso, né? E tem o meu canal que é o LF Digital, que está no YouTube também, eu tenho mais de 5 horas de aula lá gratuitas para todo mundo, então legal. Quem quiser ver lá, tá à disposição de todos. E muito obrigado. Imagina, Luiz, a gente que agradece aí por esses minutinhos de conhecimento e continue nos acompanhando. O programa Questão Legal tem muita coisa legal, né? O legal, ficou até repetido, ficou até redundante, mas tem muita coisa bacana para a audiência da TV Promove do canal Universitário. Deixo aqui a todos um abraço, uma excelente semana para todo mundo e vamos cuidar dos nossos dados, porque hoje isso em mãos erradas pode causar um grande estrago. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.